Corujão, eu voltei novamente no ar. Ouça essa voz. Bem-vindos, bem-vindas. Mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo no canal. Para mim é uma honra e um prazer de contar aí do meu ladinho, aí no meu cantinho. Siga-me pelas redes sociais e vamos que vamos fortalecer, se inscrevendo e fortalecendo. A união faz a força, como também faz a diferença. Nobres senhores, hoje temos uma pergunta bastante desafiadora para os nossos nobres senhores e amigos. Exatamente o que você está ouvindo, uma pergunta que não quer calar, uma pergunta que jamais quer calar a sua boca. Acerca do DNA, você é obrigado a fazer um exame de DNA? Você pode responder sim ou não. Se passar disso, não há procedência. Antigamente pairava a dúvida sobre a obrigatoriedade de se submeter a exame de DNA. Mas, entretanto, hoje a questão na nossa atualidade já está completamente pacificada. Já foi revisado, já foi questionado, sendo que o próprio Código Civil, no artigo 231 e 232, no 231 vai dizer: aquele que se negar-se a submeter-se a um exame médico necessário não poderá aproveitar-se da sua recusa. No artigo 232, a recusa à perícia, mediante ordenada pelo juiz, poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Entretanto, senhores, aquele que recusar de realizar um exame de DNA, será criado o efeito como se filho fosse. Vai assumir a responsabilidade como filho fosse, mesmo que não querendo, por opção ou por ignorância ou por erro mesmo. Mas a pessoa tem essa recusa e mantém-se nela. Presume, por presunção, pelo Código Civil, presume ser filho, mesmo que esta garantia ou esta criança esteja morando com outros ou terceiros. Seria necessário para que o outro pudesse então provar a paternidade. Então não se pode se valer desse fato para ser considerado como não pai. Além disso, a negação pelo artigo 232, a realização do exame de DNA inverte o ônus da prova. Passa a ter uma presunção em seu desfavor e cabe ao suposto pai provar que não é o pai. Essa presunção não é absoluta e deverá ser conjugada com as demais provas que surjam nos autos. Exemplo, a mulher quer atribuir paternidade de seu filho ao Luciano Huck, cara. Imaginou? Luciano Huck. É o Huck. Este que nunca viu se nega a fazer o exame. Não pode ocorrer uma inversão do ônus da prova. Por essa presunção não é absoluta. Entenda-se bem. Não adianta a mulher estar com um filho aqui, falar que é filho de fulano, beltrano e ciclano, por interesse. Não existe só a mulher interesseira, existe o homem também interesseiro. Homem que é interesseiro em mulher mais nova, mais bonita, sempre quer escolher o melhor, está sempre por cima. Não pode ocorrer aqui uma inversão do ônus da prova, porque essa presunção não é absoluta. Deve ter primeiramente um fundamento para colocar o sujeito no polo passivo,
para só então, com a recusa, inverte o ônus da prova. Há inclusive o verbete sumular do STJ nesse sentido. Exemplo do homem que separou de sua esposa por outras consequências que surgiram durante o casamento. Não deu mais para manter a sua relação e houve o rompimento, o divórcio. E anos posteriores, eles tinham 2 filhos desse casamento. E amigos falavam: olha, a sua filha foi sequestrada, porque você é feio e você não parece sequer com essa menina. Ele, sentindo incomodado com aquela situação, ele fez um exame de DNA. E para sua surpresa e surpresa nossa, a tal adolescente não era a sua filha, o qual ele não sabia. Ele presumia que fosse, embora que ele estava pagando a pensão normalmente, considerando como filha, bênção para cá e para lá. Mas ele apenas tirou um fardo, mas ele não quis tirá-la do seu nome e continuou pagando e considerando ela como filha normalmente. Ele falou que não queria nem sequer saber quem fosse o pai, o suposto pai. Mas ele fora enganado em tal situação. A súmula 301 do STJ, família, filiação, investigação de paternidade, exame de DNA, a recusa do suposto pai, presunção juris tanto do Código de Processo Civil, no artigo 332 e 333 do inciso 2 e 334 do inciso 4. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se a um exame de DNA induz presunção juris tanto de paternidade. Antes mesmo do Código Civil, a recusa em submeter o exame alegando a desobrigatoriedade em produzir prova em seu desfavor e alegando o direito de não violar a sua integridade física. Entendida o STF que o exercício desse direito era abusivo, pois o exercê-lo dessa forma causaria prejuízo a outra pessoa. Não se verifica sequer proveito para o sujeito. Porém, o julgamento, à época, foi de 6-5 em favor da intangibilidade do corpo humano, não podendo levar debaixo de varia, pois havia outra forma da inversão do ônus da prova. Tal questão é pacificada. Nobres senhores, muitas pessoas evitam de fazer um exame de DNA quando o produto da concepção ou a criança é fruto de relações incestuosas de parentes consanguíneos, também de estupro ou de relações extraconjugal ou matrimonial, frutos de adultério e outras coisas mais. Conheço um homem que ele conheceu uma jovem pelo Facebook e ele começou a trocar ideias, trocar ali informações, e a menina procurou: olha, onde o senhor mora? Ah, eu moro em tal cidade. O senhor conheceu no ano tal, na data tal aproximadamente, alguém por esse nome assim? E ele respondeu: sim, conheci demais, inclusive ela foi a minha namorada. E ele, achando aí que estava ganhando o campo, a menina respondeu: se o senhor namorou nessa época essa mulher, provavelmente o senhor é o meu pai, porque ela é minha mãe. A investigação de paternidade, exame de DNA, condução do réu debaixo de vara,
discrepa aí a mais não poder de garantia constitucional implícita e explícita. A preservação da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade do corpo, do império da lei e da inexecução específica é direta de obrigação de fazer provimento judicial que, em ação civil de investigação de paternidade, implique determinação no sentido de o réu ser conduzido ao laboratório debaixo de vara para a coleta de material indispensável à feitura do exame DNA. Na recusa, resolve-se no plano jurídico instrumental, considerada a dogmática, a doutrina e a jurisprudência, no que voltadas aos deslindes das questões ligadas à prova dos fatos. Será que a pessoa tem que ir debaixo de vara para fazer um exame de DNA? Não há obrigatoriedade. Entretanto, Senhor, você não vai apanhar por causa disso. Exatamente. Tem uma história da faculdade em que o jovem saiu durante uma festa de pecuária. É um movimento aqui do agronegócio que acontece na cidade. E durante a semana dessa festa, ele saiu com 3 parceiras diferentes. E passou-se alguns meses depois, o oficial de justiça chega bonitinho, com uma intimaçãozinha, e afirmando que comparecesse no fórum. Entretanto, nobres senhores, para nossa surpresa, e era citado em 3 intimações, seja, e essas 3 intimações eram de 3 mulheres. Ambas as 3 estavam grávidas. Imagine os senhores a situação, Senhor. Em vez das mulheres estarem no período fértil, ele que estava no período fértil de reprodução. Como um só homem, é possível em uma única semana engravidar 3 mulheres. As diferenças de idade são algumas questões de horas ou dias, que a cesariana muitas vezes tem um tempo, muitas vezes de um corpo para outro, de uma pessoa para outra, e isso altera. Houve, por exemplo, um caso em São Paulo, onde o pai suspeitava que não era pai do bebê. Conforme o bebê foi crescendo, a suspeita aumentou ainda. Ele pegou então o cabelo do bebê e fez um exame. O resultado deu que não era pai. Entrou então com ação negatória de paternidade, argumentando que havia sido levado a erro em relação àquela criança e pediu para juntar tal exame, os autos. O juiz determinou a produção do exame de DNA para a realização de contraprova, mas a mãe, nas 4 vezes marcada, não levou o filho. O juiz, então, reafirmando pelo STJ, entendeu que, diante da negativa da mãe e o direito do filho de reconhecer seu verdadeiro pai no futuro, sem que se estabeleça qualquer vínculo falso nesse momento, e diante da prova idônea de que ele não era pai, já que ninguém questionou a prova do laboratório, a ação foi julgada procedente. Essa decisão, inclusive, foi colocada em favor da criança, pois manter a inverdade dos fatos privaria o filho de conhecer a verdade no futuro. Nesse caso, não teve tempo de estabelecer o vínculo socioafetivo em razão de ser a criança pequena. Da mesma forma, Senhor, como o pai se recusa a ser submetido ao exame de DNA e à inversão do ônus da prova, quando o pai já é falecido e seus herdeiros, réus da ação de investigação, se recusam a fazer o exame de DNA. Há a mesma presunção aqui. Não há obrigatoriedade de exumar o cadáver. Essa só será feita quando tiver dúvidas maiores. Exemplo, meio-irmão
e o exame de DNA for falho. Mas nem sempre será possível, pois de acordo com o tempo passado, o tecido ósseo pode ter ficado frágil. Porém, hoje só se exuma quando outro meio não for possível. O juiz ainda pode determinar a exumação, ainda que contrário à vontade dos herdeiros. Um certo homem que era convivente com a mulher, ele chegando na sua casa, ele fora surpreendido por policiais e a sua companheira tinha ligado para a polícia acusando o próprio vizinho de estupro, ao qual não constatou em momentos posteriores que fosse estupro. E no meio dessas circunstâncias adversas, tinha uma ideia muito vaga. Ela ficou grávida. Mas de quem era o filho? Do suposto estuprador? Ou do atual legítimo marido? Ou do seu patrão, o qual ela vivia na casa do patrão? E até hoje ainda paira essa ideia. Um tiquinho do outro, um tiquinho de lá, um tiquinho daqui. Até hoje não resolveram o problema do impasse da criança. E isso, eu não diria se é muito comum, que acontece todos os dias isso. Mas evidentes que há situações que me permitam falar que existe sim. Há casos que acontecem, meio delicado. Em caso de litisconsórcio passivo, é a recusa de ambos os supostos pais em fazer um exame de DNA, não é possível que haja presunção relativa de dois pais. Deve-se analisar outros meios e fazer por exclusão, ou seja, deve cotejar com as demais provas. Irão ficar com uma presunção em seu desfavor, mas terão uma vantagem. Deve-se analisar então as outras provas, o tempo de vínculo que cada um teve, sinais caracterizadores, a chance de cada um ter filho é prova indiciária. Se não conseguir, nada será julgado improcedente por insuficiência de provas. O exame de DNA, você é obrigado a fazer? Como que você acha? Como que você entende? Você é obrigado? Não, você não é obrigado. Mas diante da sua recusa, a presunção é sua, cara. Presume ser seu filho, embora diante da sua recusa. E a responsabilidade, tanto, eu diria, tanto na área civil, como penal, administrativa, é sua. Um beijo no coração.